Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje nós vamos terminar o nosso Guia do Brasileirão. Guia esse bastante dinâmico, porque como as coisas no futebol brasileiro mudam muito, nós damos uma informação, às vezes ela já está atualizada, mas de qualquer forma vamos tentando ver como estão os nossos adversários. Sei que nós não estamos no melhor momento possível do Santos, mas é bom olhar para o outro lado e ver quais são as chances que o Santos vai ter aí nesse Brasileirão. Lembrando, o Danilo tá falando isso porque basicamente a Chapecoense está sem técnico, tá? Eles mandaram embora o Mozart, que a gente tinha acabado de falar, acho que foi no terceiro programa, e ele foi mandado embora porque ele perdeu a final do Campeonato Catarinense para o Avaí. E a entrevista pós-jogo dele parece que foi muito mal recebida por torcida, dirigentes e talvez até jogadores, pelo que os rumores aí estão rolando. E com isso, Mozart acabou conversando com a diretoria, eles encerraram o contrato em mútuo acordo, e ele passou ali, quanto foi? Oito jogos? 8 partidas. Uhum. 8 partidas, o técnico da Chapecoense. E a gente acabou de falar, não sabemos quem vai ser o técnico. Inclusive, para atualizar uma informação do Atlético Goianiense, estão contratando Eduardo Barroca para ser técnico. Então, não sei se foi confirmado ainda, mas é o nome mais forte no momento aí nas negociações. Vamos lá direto agora, então, para a nossa última parte da análise. E na sequência de jogos, a gente falou na rodada, no programa passado, sobre Palmeiras, Bragantino, Atlético Goianiense, Chapecoense e Corinthians. Na sequência, o Santos vai pegar Fortaleza fora, Inter em casa, Flamengo em casa e Cuiabá fora. E a gente começa falando do Fortaleza, que no ano passado terminou em 16º, na Bacia das Almas, se salvando ali no último instante do campeonato, com uma campanha de 41 pontos, 10 vitórias, 11 empates, 17 derrotas, 34 gols pró e 44 gols contra, com um saldo negativo de 10. Pois é, o Fortaleza que conseguiu escapar. O Fortaleza é um time um pouco complicado, porque nós vamos falar um pouco mais disso, mas ele cresceu muito na mão do Rogério Ceni e aí por causa disso todo mundo tira o Rogério Ceni da mão dele. E aí toda vez que sai dá uma instabilidade. Esse ano o Fortaleza foi eliminado pelo Bahia na semifinal, eu acho que foi o segundo ano seguido. Tem meio que uma recorrência nisso. Foi campeão com um empate sobre o Ceará do Campeonato Cearense, porque fez a melhor campanha na primeira fase. E na Copa do Brasil, ele, como quase caiu, ele entrou nas primeiras fases, venceu o Caxias, venceu o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, e vai enfrentar o Ceará. Então, no sorteio, vai ter o Super Clássico do Ceará para definir a próxima fase da Copa do Brasil. E o Fortaleza é um time que, assim, essa sequência do final do Santos, como já falou, assim, vai ter Internacional, vai ter Flamengo, então vai ser uma sequência complicada, mas o Fortaleza especificamente é uma pedra no sapato do Santos. Porque desde que o Fortaleza voltou para a primeira divisão em 2019, com o Rogério Ceni, o Santos não consegue ganhar do Fortaleza. Foram 2 derrotas e 2 empates. Então, no ano passado, na 12ª rodada, o Santos começou ganhando com o gol do Madison. Acho que foi no finalzinho do primeiro tempo, tomou o empate do Fortaleza. E na 31ª rodada, era aquele misto, foi um pouco antes da final da Libertadores. O Santos perdeu de 2-0, sendo que quando estava 0-0 no final do primeiro tempo, o Giamota perdeu um pênalti muito, muito mal batido. Giamota é esse que tem uma história no Fortaleza, ele é quase ídolo do Fortaleza, então eu fiquei muito bravo na época, no momento, porque de todo o elenco vai colocar justo o Giamota para bater, mas enfim. Lembrando que em 2019 teve o fatídico, tava 3-0, porque o jogo tava 3-0 para o Santos contra o Fortaleza. Nossa, nem me lembre, cara. Pelo amor. É, o técnico do Fortaleza é Juan Pablo Voivoda, que já foi técnico de vários times sul-americanos aí da Argentina, foi técnico do Nils, do Tajeres, do Huracan, do Defensa e Justiça. E o Fortaleza buscou o Fernando Diniz em algum momento, né, nas negociações aí para trocar na troca de técnico, e o Santos também tentou buscar o Voivoda em algum momento, conversar com ele quando o Fortaleza estava assediando. No fim, ele foi para o Fortaleza e o Diniz veio para o Santos.
Pois é, são times que têm destaque, então o fato dele ter treinado, por exemplo, o Defensa e Justiça já me indica que ele é um treinador que gosta de atacar, porque o Defensa e Justiça meio que tem essa escola de treinadores ofensivos. Interessante. E aí, de fato, teve isso, porque ele já tinha o acordo com o Fortaleza na hora que o Olan caiu, e o Fortaleza estava, um pouco antes, o Fortaleza estava acertando com o Diniz, então foi um negócio meio concomitante, deu até a impressão que o Diniz tinha recusado o Fortaleza para acertar com o Santos, então mais ou menos um pouco depois do Vojvoda ter acertado com o Fortaleza e ter sido anunciado, o Diniz foi anunciado pelo Santos, e aí depois o Vojvoda revelou que o Santos tentou atravessar a negociação. Interessante, é uma informação que surge aí, mas vamos ver quem é que se deu melhor nessa escolha. Esperemos que no longo prazo a gente tenha feito a melhor escolha. E de destaques desse elenco do Fortaleza, a gente tem o Oswaldo, aquele mesmo Oswaldo, de São Paulo. O Wellington Paulista, quem diria? O cara ainda joga, cara. Eu vejo o Wellington Paulista fazendo gol, sei lá quanto tempo. E o Iago Pikachu, que é outro destaque, saiu do Vasco e acertou com o Fortaleza. Pois é, não são grandes assim, destaques de renome, mas são jogadores que têm muita experiência. O Oswaldo já chegou a ser um dos principais nomes do São Paulo na época, eu lembro muito dele. E é o líder desse Fortaleza. O Wellington Paulista que passou por vários times, e incluindo o Santos. E sempre marca gol no Santos, então ano passado ele marcou gol, tava 3-0 ele marcou gol. E Iago Pikachu que surgiu como essa promessa aí do Vasco da Gama. Iago Pikachu é um bom jogador, mas é bem o que o Danilo falou, tá? Ele não é o espetacular, tal, mas ele é um bom jogador. É que depende muito do esquema tático também, ele é um jogador extremamente ofensivo, tanto que em alguns momentos ele joga na ponta, dependendo do técnico, dependendo do momento do time. Então vai muito aí do que o técnico vai propor. E falando do Wellington Paulista e Santos, a gente também tem Lucas Crispim e Daniel Guedes nesse elenco, todos ex-jogadores do Santos. O Lucas Crispim é um meia da base, ele passou sem muito destaque para alguns times, eu acho que ele passou pelo Paraná também, ou pelo Coxa. Ele, se não me engano, teve uma passagem por aqui. Não teve muito destaque no Santos e está aí dentro do elenco do Fortaleza. E o Daniel Guedes é um lateral direito que era dado muito como promessa para, na época, era reserva do Vitor Ferraz. Quando ele entrou em campo, eu gostava dele. Assim, quando ele entrava em campo pelo Santos, eu achava que ele batia bem na bola, ele cruzava melhor que o Vitor Ferraz. Não é muito mérito, mas cruzava. Teve um jogo do Santos que ele marcou o gol da vitória numa cobrança de falta nos últimos minutos contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. E aí ele teve um problema de doping quando estava no Cruzeiro, eu acho, ou no Goiás. Mas enfim, ele jogou aí nesses dois times. E aí ficou afastado, então ele tem essas questões. Acabou rescindindo o contrato com o Santos e tá aí no Fortaleza. Temos 3 chances de tomar gols aí na lei do ex. E desde que o Fortaleza voltou para a Série A em 2019, o Santos ainda não ganhou, que foi o que o Danilo falou ali. A gente tem uma pedra no sapato do Santos, é esse time do Fortaleza. Uhum. Não ganhava quando era o Ceni o treinador e não ganhou quando entraram os outros também. É incrível. Bom, o Santos sempre tem, né, um time que ninguém dá nada e é aquele time que o Santos não consegue ganhar, né? No Paulista, normalmente é a Ponte Preta, né? Ponte Preta. Dando sequência, gente, a gente vai falar agora aí de um time forte, um time que tem aí grande potencial aí de atrapalhar bastante a vida aí do Santos, não só do Santos, mas de disputar coisas grandes aí no campeonato, pelo menos pelo que apresentou no último ano. E tá com um técnico novo aí que a gente vai falar também, que é o Internacional de Porto Alegre, que no ano passado terminou em segundo, um pontinho atrás do Flamengo, 70 pontos, 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, com 61 gols pró e 35 gols contra, uma defesa excelente, 26 de saldo. Pois é, o Inter que acabou não conseguindo vencer, ele liderou durante um bom pedaço a parte final do campeonato, não venceu o Corinthians em casa na última rodada, o Inter jogando em casa, e teve essa situação curiosa de ter chamado o Abelão, que tem uma história gigantesca no Internacional, quando já estava certo com o Miguel Ángel Ramírez. E o Abelão meio que acertou o time e fez o Galhardo jogar demais e conseguiu assumir essa liderança, mas acabou vacilando aí nos últimos rodadas.
empatar com o Corinthians não é tão ruim, mas perder para o Sport, como aconteceu, que foi, acho que na penúltima ou antepenúltima rodada, é um negócio que você não pode fazer. Mas, para ter uma noção de como vai ser esse final do Campeonato Brasileiro do Santos, já tenha em mente, das últimas 3 rodadas, 2 são com os 2 primeiros colocados de 2020. Não vai ser fácil. E o Inter está na Libertadores, agora com Miguel Ángel Ramírez, se classificou em primeiro. No Gaúcho ele perdeu do Grêmio, perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo, então foi vice-campeão. De novo, acho que já está meio que uma freguesia do Inter lá pro Grêmio, que é um campeonato à parte deles. E na Copa do Brasil vai enfrentar o Vitória. O Inter também entrou na terceira rodada. E no ano passado, o Santos felizmente ganhou do Inter. Perdeu um jogo, mas ganhou o outro. Que é meio raro, assim. O Santos não costuma se dar bem contra o Inter. Então, o primeiro jogo o Santos perdeu, 2-0, foi um jogo horrível, foi o segundo jogo do Santos. O Santos já vinha de derrota. Tava o Vladimir no gol. Enfim, foi bastante feio o jogo. E no segundo, já estava todo mundo meio que esperando que o Santos ia apanhar de novo, porque foi o jogo que o Santos pediu para adiar por causa de vários casos de Covid. Teve, acho que mais de 10 casos, e aí o Santos entrou com um monte de jogador da base, que são os jogadores que hoje são os titulares, para vocês terem uma ideia de como que é o nosso elenco. E aí o Santos conseguiu uma vitória de 2-0, acho que foi um dos primeiros jogos do Abel Braga no comando, e com gosto de Ivonei e Caio Jorge. Então foi uma vitória bastante surpreendente. Eu mesmo fiquei muito surpreso que o Santos conseguiu ganhar aquele jogo. Foi a torcida do Santos ficou bastante surpresa. O técnico do Inter, como a gente já disse, Miguel Ángel Ramírez, que treinou Independente del Valle, ele é espanhol, já faz um bom tempo que ele está desempenhando um bom trabalho, ele foi cotado por vários times do Brasil, inclusive o Santos. Em algum momento ele já foi cotado para treinar o Santos, ele já foi cotado para treinar o São Paulo, já foi cotado para treinar o Atlético Mineiro. Porém, ele acertou com o Inter antes do fim do campeonato, mas ele só assumiria no começo da próxima temporada. Então o acordo foi esse. Ele falou: não, eu só quero assumir no início da próxima temporada. E por isso que o Inter teve que trazer o Abel, porque eles tentaram até antecipar a chegada do Ramírez e ele não topou. E o Independente Del Valle também não ia topar tão fácil assim, apesar de já saber que o técnico ia sair ao final da temporada. E como destaques, o Internacional tem alguns bons jogadores, bons nomes. A gente pode falar do Galhardo, que ano passado jogou muita bola, fez muitos gols. E foi uma surpresa, né? Porque ninguém dava nada por Thiago Galhardo. A gente sabia que ele era um jogador que tinha certas limitações, mas num esquema de jogo favorável, ele jogou muita bola e fez muito gol. A gente tem também o Paulo Guerreiro, esse a gente não precisa apresentar, né? Atacante da seleção peruana, que jogou no Corinthians também. A gente tem o Tyson, que é jogador formado no Inter, jogou na Europa, está de volta para disputar os campeonatos aí pelo Inter. E o tempo ainda dirá aí. O tempo Exato. dirá quem foi melhor, né? Messi ou Tyson. E Tyson, assim, em teoria é um bom reforço. A gente tem que ver em campo se ele vai executar, mas é para ser um jogador de destaque. E um dos destaques que também já apareceu bem na temporada passada e que a gente vai enfrentar é o cara que pode nos complicar na lei do ex, que é Yuri Alberto. Nossa, eu tenho quase certeza que o Yuri Alberto vai marcar gol. O Yuri Alberto é um caso bastante complicado porque ele é esse tipo de problema que teve nas gestões antigas de não renovar os contratos das promessas, deixar eles irem para a seleção de categoria de base, subir para o titular e aí, quando está acabando o contrato, resolver tentar negociar. Então, o caso do Yuri Alberto foi muito isso. Ele estava próximo dos últimos 6 meses, quando ele já poderia assinar pré-contratos com outras equipes. O Santos tentou. Aí, depois dele subir, depois de jogar alguns jogos como titular, o Santos resolveu negociar com ele. E foi um caso em que o Santos ofereceu bastante coisa, porque tanto o Yuri Alberto quanto o empresário deram condições assim que seriam absurdas, um aumento muito grande de salário, um tempo bastante grande de contrato, uma multa não muito grande. Tudo que eles pediram, meio que tudo que eles pediram, o Santos concordou, e aí na hora de assinar ele falou: ah, não quero e vou embora. E daí ele foi de graça, terminou o contrato, foi para o Internacional e demorou um pouquinho para se ajeitar, mas marcou não sei quantos gols aí na Libertadores, já é destaque do ataque do Inter. E
aproveitando, já que você está falando dos problemas de gestões anteriores aí na renovação de promessas, uma coisa que eu achei interessante que o Santos está tentando implementar é ir renovando contratos das categorias de base anualmente, com alguns gatilhos que podem aumentar os salários, sendo que não são absurdos para o Santos pagar. Então, assim, a gente consegue segurar esses jogadores porque eles estão sendo incentivados financeiramente e, ao mesmo tempo, o Santos não se compromete com dinheiro, com valores absurdos e tenta não cair na mão de empresários. Se isso der certo, é um baita avanço assim, para a política do Santos de renovação das categorias de base. E uma coisa que a gente precisa ter claro, a gente tem que seguir, entre aspas, o modelo europeu. No máximo, 1 ano e meio antes da finalização do contrato, você tem que chegar com uma boa proposta para o jogador que você quer renovar. Você não pode esperar em cima da hora porque você vira refém do jogador. Hoje, o Santos é refém do Caio Jorge. O Caio Jorge, ele pede o que ele quiser, cara. Se ele falar assim, cara, eu não quero sair agora, eu quero ficar no Santos. Cara, ele pode pedir o teto, premiação, luva, a multa lá embaixo para poder sair para um time europeu bem barato e tal. E o Santos ou vai aceitar ou vai perder o cara de graça. E para não perder o cara de graça, a gente tem que abrir as pernas e para renovar tem que abrir mais ainda. Então, talvez nesse momento, renovação do Caio Jorge não é quase impossível de acontecer e é muito provável que ele saia agora no meio do ano, até porque ele e o empresário dizem que eles não vão deixar o Santos de mãos abanando. Então a gente vai ter que pegar o dinheiro que vier de alguma proposta, aceitar, e é isso aí, cara. Não tem muito mais o que fazer, infelizmente. E com o Yuri Alberto foi, cara, mesmíssima coisa, só que antes do Yuri Alberto se firmar. Mas a situação é basicamente a mesma, e o problema foi, o Santos deixou muito para cima da hora para negociar com o Yuri Alberto, porque a proposta inicial foi muito absurda, aí o Santos enrolou e foi ficando pior para o Santos, em vez de chegar e falar, não, vamos discutir, eu não posso oferecer tudo isso, vamos fazer um plano aqui, fazer alguma mecânica que talvez não prejudicasse tanto o Santos, foi deixado para a última hora, daí na última hora o Santos pegou e falou, não, nós vamos dar tudo que você quis, a gente não quer perder você. E ele falou, cara, que se dane, eu vou para outro lugar, lá os caras já me ofereceram a mesma coisa ou mais, e lá eu não vou ser desrespeitado, porque o jogador, na hora da renovação, ele se sente dessa forma, quando o time não procura ele ou quando faz uma proposta considerada irrisória. E até um comentário que surgiu no Twitter foi que o Robert, jogador do Santos, de 2002, de 95, fez um comentário também de falar que é um absurdo que o Caio Jorge esteja jogando sem ter pelo menos 3 anos de contrato. Assim. Então, até para os jogadores antigos do Santos, que também torcem para o time, é visível que existiu pelo menos, não vou pôr a culpa nessa diretoria, mas existiu um amadorismo muito grande para tratar desses contratos, que é o caso atual do Caio Jorge. É isso, pessoal. Essa situação aí, aproveitando, né, o gancho do Yuri Alberto, a gente já coloca aí o Caio Jorge na pauta. Caio Jorge, que a gente já falou algumas vezes, e vamos falar mais algumas conforme as coisas forem acontecendo. Logo, logo, a gente já está no final de maio, estamos chegando em junho. Em julho já abrem as janelas europeias e é onde a gente vai saber o que será de Caio Jorge ou não. Na sequência, dando sequência aí ao nosso vídeo, a gente vai falar do atual campeão brasileiro, Flamengo, que terminou no ano passado com 71 pontos, com 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 68 gols pró, 48 contra, um saldo de 20 gols. Flamengo que hoje, talvez, ao lado do Palmeiras, seja os maiores sucessos financeiros no cenário nacional e, por consequência, tem uma capacidade de investimento muito maior e que também está levando a sucessos dentro de campo. O Flamengo tem um time incrível, o Palmeiras tem outro time incrível, tem jogadores, tem reserva, qualidade, tem base despontando, o trabalho de base está sendo bem feito nos dois times, e a gente vê hoje que são os dois destaques do momento aí do cenário esportivo brasileiro. Pois é, o Flamengo que vem sendo o grande time do Brasil, acabou não indo bem na Libertadores do ano passado, mas nesse ano já está classificado. Provavelmente vai ficar em primeiro, tem que perder do Vélez para não classificar em primeiro. No Carioca, ele foi campeão de novo, eu já nem sei quantos títulos seguidos o Flamengo tem do Carioca, até porque a concorrência no Rio de Janeiro é muito fraca, então ele foi campeão contra o Fluminense. Na Copa do Brasil entrou nas rodadas mais para frente e vai enfrentar o Coritiba.
Inclusive, E tem um vídeo muito bom da reação. Tinha um site do Curitiba fazendo uma análise ao vivo do sorteio. E na hora que se soube que o Flamengo ia ser o adversário do Curitiba, cara, um dos analistas fica puto, o outro fica triste e o outro fala: Eu não tenho nem o que analisar desse confronto. Procure aí que é um vídeo engraçado pra caramba pra se assistir. é muito azar do Coxa, porque de fato tinham times. Ah, tinha até o próprio Santos para cair. Enfim, pegou o Flamengo, não vai ser fácil. Pro Coritiba, eu imagino que pro Flamengo vai ser bastante acessível. Sim. E o Santos também tá vindo de temporadas difíceis, né? O Santos que teve aquele 4-0 para fechar 2019, maravilhoso, mas que já está num passado bastante distante. No ano passado pegou o Flamengo na sexta rodada, que foi o primeiro jogo em que o Cuca teve uma semana de trabalho. Não sei se vocês lembram desse jogo. O Santos jogando em casa acabou perdendo de 1-0 com o gol de contra-ataque no escanteio que era do Santos, gol do Gabriel. E foi o jogo em que o VAR anulou 2 gols do Santos e, sendo bem sincero, são 2 gols que eu vi serem dados para o Flamengo sem o VAR anular ao longo do campeonato. Teve um lance muito parecido com o gol do Raniel, um dos gols foi do Raniel, em que ele estava meio que na linha da bola e por uma diferença de frame, no jogo do Flamengo validaram o gol do Flamengo e no jogo contra o Flamengo para o Santos eles não deram o gol. Então o VAR tem uma série de questões, como nós já comentamos, mas enfim, esse jogo foi bastante duro, sim, porque o Santos jogou muito bem esse primeiro tempo, foi um excelente primeiro tempo, marcou 2 gols, anularam os 2 gols, tomamos um gol do Gabriel, que faz muito gol no Santos. E aí, na 25ª rodada, o Santos entrou com o time reserva, já também estava naquelas de pensar na Libertadores. Acho que, se não me engano, foi antes do segundo jogo contra o Grêmio. E aí tomamos de 4-1. O João Paulo estava voltando, acho que da Covid, então ele teve uma atuação bem ruim. E o gol do Santos foi do Bruno Marques, daqueles gols de cabeça dele. Aproveitando que o Danilo falou que a gente toma bastante gol do Gabriel, o Globo Esporte tá fazendo um especial sobre lei do ex. E adivinhe quem que é o jogador que mais fez gols no ex-time? O próprio. Como sempre, os nossos ex fazendo a gente sofrer. Dando Isso que ele só sequência. tem um ex-time, que é nós, somos nós Sim, mesmos. sim, isso é o pior, cara. Porque, por exemplo, o Diego Souza é um cara que faz muito gol contra ex-time, mas, cara, o Diego Souza jogou em vários times, então a chance dele fazer um gol no ex-time é muito grande. Agora o Gabriel só tem um time que ele jogou fora o Flamengo, aqui no Brasil. E é justamente o time que ele gosta de fazer gol. É incrível, cara. Mas eu acho que é uma cira do Santos que a gente vai carregar. Se não fosse o Gabriel, ia ser o Wellington Paulista. Se não fosse o Wellington Paulista, ia ser o Zé da Esquina. Não importa, a gente tem alguma coisa com um ex que sempre vai massacrar a gente e a gente vai sofrer na mão desse cara. Dando continuidade à sequência da nossa análise, já que a gente está falando de ex, vamos falar sobre os ex do Santos. A gente tem Gustavo Henrique na zaga, lembrando que ele saiu para acertar com o Flamengo, em fim de contrato também, problemas de não renovação, deixaram para renovar muito em cima da hora, ele disse que não queria mais, ele procurou o Santos com uma certa antecedência, falando, vamos conversar, e o Santos foi empurrando com a barriga. E aí, quando chegou a hora, ele estava com uma outra proposta muito melhor, porque o Flamengo pode pagar muito mais do que o Santos pode pagar hoje. A gente tem Thiago Maia, a gente tem Diego, a gente tem o próprio Gabigol, que a gente já falou, e a gente tem Bruno Henrique. Então, cara... Isso sem contar, assim, jogadores recentes que já passaram pelo Santos e depois foram para o Flamengo, sei lá. Eu lembro do Alan Patrick, que estava no Flamengo, o Giovani estava no Flamengo. Então, o Flamengo parece que, assim, o primeiro requisito para ele contratar um jogador é ter passado pelo Santos. Não sei. Agora eles estão querendo o Marinho, aparentemente. Nunca quiseram, mas passou pelo Santos. Agora eles querem. E aí é isso, assim, tem muitos ex-jogadores do Santos jogando pelo Flamengo. E aproveitando que estamos falando de jogadores, a gente tem de destaque nesse time do Flamengo, cara, assim, é complicado, porque destaque tem um monte, a gente pode falar vários jogadores. A lista que a gente trouxe para vocês, Diego Alves, o goleiro, seleção, Rodrigo Caio, zagueiro, seleção, Isla, lateral direito, seleção do Chile, Felipe Luiz, lateral esquerdo, seleção,
Gerson, volante, seleção olímpica. E não foi para principal e todo mundo metendo pau. Então, Sim. Diego já passou por seleção, nosso ex-meia. Everton Ribeiro, seleção. Arrascaeta, seleção. Gabigol, seleção. Pedro, seleção olímpica. E Bruno Henrique, que tal, de verdade, dessa lista, por incrível que pareça, o Bruno Henrique talvez seja o nome assim que a gente pesa um pouquinho, né? O Pedro também, porque o Pedro é mais novo, né? Também tem isso. Mas assim, olha a lista de jogadores que tem esse time. Olha a qualidade que esses caras têm. E se eles encaixarem o jogo, assim, não precisa nem ser um jogo espetacular, sabe? Não precisa ser aqueles jogos e aquele Flamengo que a gente viu na mão do Jorge Jesus. Mas se ele souber jogar em velocidade, principalmente, que é uma arma pesadíssima desse time do Flamengo, cara, eles vão jogar e dificilmente vão perder para alguém. A chance deles perderem é quando o time adversário consegue travar esse jogo de velocidade e travar principalmente o meio de campo do Flamengo. O meio de campo do Flamengo é muito bom, muita qualidade, e se o time consegue travar a velocidade e travar o meio, é aí que ele cria chance de ganhar desse time do Flamengo. Se ele não consegue fazer isso, ele é refém do Flamengo, cara. E aí, se o time também se entregar, cara, o Flamengo não perdoa. Esse time do Flamengo é um time que gosta de quando ele tá dominando o jogo ir para cima e massacrar. Não é um time que desiste e fala assim, fiz 3, agora eu vou parar. Não, se ele tiver oportunidade, ele continua para fazer mais gols ainda, porque os caras têm essa sede de gol, essa sede de fazer o resultado. pois é, se você pegar essa lista, basicamente cada posição tem um ou pelo menos um jogador de muita qualidade, não é assim, um bom jogador, assim, é muita qualidade, tanto que, por exemplo, o Diego é reserva desse time, e tem muito santista que sonha com ele, com a 10 do Santos até hoje. Então é um time que tem muita, muita, muita qualidade, muito, muito, muito dinheiro também, bastante difícil, e o treinador é um treinador que, na minha opinião, eles acertaram muito, que é o Rogério Ceni, que foi criticado quando chegou. Não sei se é porque eles esperavam só tipo as mesmas coisas que o Jorge Jesus ganhou, e também pela eliminação, né? Porque o Rogério Ceni ele é muito freguês do São Paulo. Daí quando ele entrou para treinar o Flamengo, ele já tinha sido eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e foi eliminado de novo. Rogério Ceni é esse que ele começou treinando São Paulo e foi queimado naqueles problemas políticos que o São Paulo tem. Foi para o Fortaleza e aí ele se fundamentou como um grande, não só treinador, mas um grande planejador, um grande administrador de equipe. Então, no Fortaleza, ele chegou com carta branca e aí tudo que ele exigia, o clube fazia o máximo para conseguir. Então, reformar o CT, melhoria de elenco, profissionalismo mesmo. O Rogério Ceni é um cara assim que, enfim, tem muitas críticas com relação à personalidade dele, mas quanto à competência, ele é um cara que é muito difícil ser criticado. Mas deu os deslizes dele, que foi, por exemplo, aceitar treinar o Cruzeiro naquele ano horrível que o Cruzeiro trocou de treinador várias vezes, ficou 2 meses só, ganhou do Santos, porque o Santos também não ganha do Rogério Ceni como treinador, e aí acabou voltando para o Fortaleza, onde ele continuou fazendo um bom trabalho e daí conseguiu ir para o Flamengo. E aí você junta uma pessoa que é muito, muito competente com um time que tem muito, muito, muito dinheiro. Então é um candidato natural a qualquer título que você possa pensar que eles vão competir. O que aproveitar, já que a gente está falando de Flamengo, a gente tem que entender o seguinte. Lembrem-se que há alguns anos o Flamengo era sempre candidato a rebaixamento, todos os anos. Todos os anos a gente começava o campeonato, a gente falava candidato ao rebaixamento, Flamengo. Candidato ao rebaixamento, Flamengo. E o Flamengo foi se segurando, segurando. Até que uma gestão assumiu e começou a organizar o time, organizou a estrutura do time de forma administrativa, organizou financeiramente, o time começou a crescer e evoluir. E aí começou a ter dinheiro para contratar jogadores, trouxe jogadores incríveis, mas a cereja do bolo foi ter trazido o técnico Jorge Jesus. Por quê? Porque ele foi o que estruturou toda a filosofia do futebol do Flamengo, não só filosofia de jogo, mas a filosofia do futebol do Flamengo. E tendo uma filosofia, tendo um norte, depois que ele saiu, lógico, teve dificuldade, o Domenech não encaixou, até porque mudou o estilo. Eles pensaram assim, não, vamos trazer
outro estrangeiro que tem uma escola, um estudo, mas não, eles fugiram demais das características que o Jorge Jesus conseguiu pôr no time. E aí, quando eles trouxeram o Rogério resgatou muito daquilo que o Jorge Jesus tinha implantado no Flamengo, e só que ele foi dando a cara dele aos poucos. Então, assim, é um Flamengo assim remodelado, mas com estilo parecido que funciona. E é mais ou menos isso que a gente fala quando a gente tem que ter paciência com o momento do Santos, porque a ideia é essa, que se administrativamente, financeiramente, as coisas começarem a se acertar, e a gente trouxer alguém que consiga implementar uma filosofia de futebol, e talvez esse seja o porquê do Diniz estar no Santos, porque o Diniz tem uma filosofia de futebol, talvez as coisas melhorem. Por mais que não seja, de repente, até com o próprio Diniz, que como a gente já disse várias vezes, o Diniz é muito bom em deixar um time bem montado para o próximo técnico aproveitar, e daí os times crescem muito depois que o Diniz sai. Mas a filosofia começa com ele, porque ele ensina técnica para os caras, ele ensina tática, ele ensina posicionamento, ele ensina a enxergar o jogo, a ver coisas. Aí, de repente, chega um técnico que consegue encaixar melhor as peças, desenvolver é onde que a gente vê os trabalhos. Então a gente usa o Flamengo como referência, pensando no futuro do Santos daqui para frente, que a gente espera que seja bastante glorioso e que as coisas comecem a acontecer melhor para a gente. Exatamente. E para terminar, na nossa última rodada, tanto do primeiro quanto do segundo turno, nós vamos enfrentar o Cuiabá Esporte Clube, o Auriverde, o Dourado do Mato Grosso, que subiu pela primeira vez. Ele é um time bastante jovem. Ele foi fundado em 2001 e mais novo que nós, por exemplo, mas enfim, mais novo que alguns de vocês, imagino também, e conseguiu o quarto lugar da Série B do ano passado, com 61 pontos, sendo 17 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 48 gols pró, 40 gols contra, 8 de saldo. É interessante do Cuiabá que ele é o único caso em que aqueles os chamados elefantes brancos, aqueles estádios que foram feitos para a Copa do Mundo, em lugares onde o futebol não tinha muito destaque nacional, que é o caso de Manaus, Brasília mesmo, Cuiabá, ele é um time que deu certo, acabou utilizando a estrutura da Arena Pantanal, que é padrão FIFA, para conseguir chegar aí na primeira divisão, fazer uma escalada. Ele subiu bastante rápido as divisões. E é interessante porque, de fato, o Mato Grosso não tem tanta tradição no futebol, e mesmo na época, eu morava no Mato Grosso do Sul, na época da Copa, né, quando anunciaram as sedes, e teve muita crítica dos sul-mato-grossenses, porque tanto o Comercial quanto o Operário, que são os times da capital de Campo Grande, né, da capital do Mato Grosso do Sul, tem mais tradição e teriam mais potencial futebolístico do que qualquer time do Mato Grosso. E aí, no fim das contas, por questões políticas, enfim, o Mato Grosso acabou sendo a sede escolhida, a cidade escolhida, o estado escolhido, e esperava-se que ia acontecer a mesma coisa aqui nos outros estádios, né? Que não ia ter nenhum tipo de retorno, ele ia ser usado para outros eventos, e no fim das contas não. Felizmente, temos aí um representante matogrossense utilizando alguma coisa da herança da Copa do Mundo de 2014. Esse time ele é bancado por um empresário do agronegócio. Eu não vou recordar o nome, mas é o mesmo que pagou pro lateral esquerdo do Inter jogar contra o Flamengo, que tinha que pagar a multa de 1 milhão. Quem que era o lateral? Eu tô ficando velho, eu tô Era o esquecendo o nome. Everaldo, Edenilson, Uma coisa alguma coisa assim. assim. Enfim, o lateral esquerdo do Flamengo estava emprestado para o Inter e existia uma multa para esse lateral poder. Não era o Rodinei? Não era o Rodinei? Rodinei. Isso, obrigado. O Rodinei. Ele estava emprestado para o Inter e para jogar contra o Flamengo tinha que pagar uma multa de 1 milhão. E o Inter falou: não vamos pagar, porque não compensa, né? Pagar 1 milhão pro teu adversário para jogar um jogo só, a gente coloca outro garoto. E o empresário foi lá e pagou pro Rodinei jogar. Então é o mesmo. E o Rodinei foi expulso, o Rodinei foi expulso, né? Esse é o mais louco da história, né, cara? Não é o cara pagar 1 milhão, é tipo, depois do 1 milhão ser pago para o cara poder jogar, o cara ser expulso no jogo. E esse empresário é o dono do Cuiabá. Então é ele que faz os investimentos, é ele que fez esse crescimento do Cuiabá funcionar, existir, e por isso que hoje a gente está falando de um time aí, de um lugar que normalmente a gente não falaria, podendo falar que tem um time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E para quem é da região, assim, do Mato Grosso do Sul, Goiás, o agronegócio
é muito forte. E assim, o tanto de dinheiro que movimenta e que esses grandes latifundiários ganham, sério, pagar 1 milhão de fato é pouca coisa. Assim, para eles é muito pouca coisa. Enfim, não vou entrar aqui em questões ideológicas que eu tenha Sim, com relação ao agronegócio, mas é muito, muito, muito dinheiro, então dá para esperar, assim, se bem administrado, pode-se pensar no Cuiabá com força aí para frente. E o Cuiabá, que foi campeão invicto do Mato Grosso contra o Operário de Várzea Grande, e acabou sendo eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil pelo 4 de julho do Piauí, que vem aí fazendo uma campanha impressionante. E, enfim, então na tabela eles vão ter só o Campeonato Brasileiro mesmo para se dedicar. E é a primeira vez que eles estão na Série A, então o Santos nunca enfrentou o Cuiabá. Nunca, não tem nenhuma história. E, mas eles, enfim, como eles têm essa coisa de ser um time muito novo, eles acabaram tentando trazer alguns nomes mais conhecidos. O treinador é o Alberto Valentim, que quase todo mundo conhece. Ele fez um trabalho, ele entrou no Palmeiras, naquele Palmeiras vice-campeão de 2017, perdeu para o Corinthians do Carille. Depois ele teve um destaque no Botafogo, treinou o Vasco. Mas o interessante é que ele veio depois da Série B, não foi ele que subiu com o Cuiabá. Quem subiu foi o Alan Aal, que era treinador do Paraná. Então eu lembro muito bem disso, porque eu acompanhei o Paraná nessa época. Quando o Paraná conseguiu chegar na liderança da Série B e depois caiu para a Série C, era o Alan Aal o treinador. Aí teve uns resultados ruins, muito mais pelo elenco, mas acorda a história para o lado do treinador. E aí ele conseguiu o acesso e de comum acordo tanto o treinador quanto o time decidiram encerrar o contrato. Acho, tenho plena convicção que foi muito mais decisão do treinador, porque afinal de contas eu, sendo o Cuiabá, não ia querer que ele parasse o trabalho dele. Mas o Alan Al é bastante competente, o Roberto Valentim eu já não acharia assim o treinador para ficar na Série A. Mas é quem está disposto a assumir a bucha. Alan Alck começou a carreira dele nessa parte fora de campo no Curitiba. Ele era preparador, depois treinador de várias categorias de base. Aí ele foi para o Paraná, no Paraná foi treinador, começou essa campanha incrível. Ninguém nunca botou fé que esse time do Paraná ia poder ser líder, ele ficou tanto tempo na liderança. E quando ele teve essa queda, o problema foi que o torcedor do Paraná criou uma expectativa muito grande. E aí, quando começou essa queda, que a queda, tipo, e não foi uma sequência curta, foi uma sequência, acho que se não me engano, foram 8 ou 9 jogos antes da saída do Alan Al, foram resultados ruins mesmo. O Paraná não conseguiu, só que foi mais ou menos o que aconteceu com o Vasco, né? Que assumiu assim um início de campeonato maior do que as próprias pernas, e aí, conforme os resultados foram vindo, foi onde eles demitiram o treinador, né? Que era o ex-jogador, como que era? O Ramon. Ramon. Quando eles mandaram embora o Uhum. Ramon. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Alan Al. Sabe? Ele chegou num resultado tão bom, começou a ter resultado ruim, aí cortaram, e aí o Paraná só ladeira abaixo, a partir do momento que saiu o Alan Al. E hoje está na Série C. E o Alberto Valentim é isso que o Danilo falou, é um técnico assim, não vi bons trabalhos de Alberto Valentim, não sei se eu daria meu time pela primeira vez na história, na primeira divisão, na mão de Alberto Valentim, porém o Cuiabá está trabalhando com ele e até o momento tudo bem que ele está no campeonato onde ele não tem competição, né? Ele está jogando praticamente sozinho, tanto que foi campeão invicto. Mas agora a gente vai ver se o Alberto Valentim vai conseguir fazer um bom trabalho e se ele vai conseguir se manter no cargo e também manter bons resultados para o Cuiabá também não cair para a segunda divisão novamente. Sobre, Uhum. sobre o Cuiabá é isso, gente. Os times que a gente enfrentou, que a gente vai enfrentar, a sequência é essa. Então são o Então, nosso especial de 4 partes. só alguns jogadores que. Isso, só alguns jogadores que tem no Cuiabá. Alguns que passaram pelo Corinthians, né? O Cleison e o Walter o goleiro, o Cleison atacante, ele foi pro Bahia, depois eu acho que ele é do Bahia e tem emprestado pro Cuiabá. Dá para destacar o Osman, ele era do América Mineiro que jogou a primeira divisão. Eu sei que ele chegou a jogar contra o Santos e o Santos chegou a falar, cogitar o nome dele para contratar. E eu coloquei aqui o Genison, o Genigol, que acabou de marcar gol contra o Santos pelo Novo Horizontino. E ele jogou no Paraná no ano passado, então é possível que a vinda dele tenha a ver com o Alberto, com o que era o Alan Aal antes, ele já ter falado do Gênesis. Então é um centroavante limitado, típico dos que vêm do Paraná Clube, mas olho nele.
que é o tipo de centroavante que gosta de marcar gol no Santos, como ele acabou de fazer no Paulista. Então, os times que a gente enfrenta são esses, nessa sequência que a gente apresentou para vocês no primeiro turno. E para fechar a nossa análise de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do Santos, para a gente poder tentar entender o nosso momento e tentar encaixar esse Santos aí numa tabela de campeonato e ver onde que a gente pode terminar esse campeonato. O Santos, no ano passado, terminou o campeonato em oitavo, com 54 pontos. Foram 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. 52 gols pró, mas 51 gols contra. E a gente terminou com um saldo positivo de um golzinho. Pois é, o Santos que nesse ano vocês já sabem muito bem como estamos, né? Já estamos eliminados do Paulistão na fase de grupos, muito por essa questão de colocar jogadores tipo um time C, assim, reserva do reserva e a base e na maioria dos jogos. E aí na Libertadores nós conseguimos passar das 2 primeiras fases, então eliminamos o Deportivo Lara com uma vitória e um empate, eliminamos o São Lourenço com uma... o São Lourenço, certo. São Lourenço com uma vitória e um empate, e estamos eliminados e vamos jogar a Sul-Americana. Lembrando, salientando, que o Santos jogou, se pegar os 6 jogos na fase de grupo, o Santos teve 4 treinadores diferentes à beira do gramado. Esse normalmente é parte da fórmula da desgraça. Então, assim, se pelo menos o Diniz conseguir se manter à beira do gramado, eu acredito que o Santos já vai ter algum tipo de evolução. Porque time que tem muito treinador é a fórmula do fracasso, é a fórmula da desgraça. E terça-feira que vem vamos enfrentar o Cianorte pela Copa do Brasil, que nós afortunadamente conseguimos entrar na terceira rodada. Lembrando dos nomes aí, Holland, Marcelo Fernandes, o Fernando Diniz contra o Boca e o Márcio Araújo aí nos 2 últimos jogos. O Santos, o técnico é o Fernando Diniz, a gente já falou bastante dele, a gente já fez uma análise bem aprofundada aí do que lado bom, lado ruim, o que a gente pode esperar de bom, de ruim, então você acompanha aí nos nossos outros vídeos. Não vamos nos estender, o que eu posso falar desse primeiro momento do Fernando Diniz? Ele está, aos poucos, organizando o time para jogar com a cara dele. A gente está vendo uma evolução. Então, do jogo do Strongest para esse jogo contra o Barcelona, a gente já conseguiu ver a saída de 3 que ele gosta de fazer, os zagueiros bem abertos na hora de fazer essa saída, o volante como se fosse um terceiro zagueiro na linha, os 2 laterais mais abertos pelas pontas para dar opção na hora dessa saída de jogo. Então, já está começando a ter cara de... O João Paulo, em alguns momentos, aparecendo, porque o time estava mais adiantado, precisava recuar a bola, então ele acabava saindo jogando também. Então, já está começando a aparecer o dedo do Diniz nesse time. A pergunta que eu e o Danilo, a gente estava até fazendo antes será que o Diniz vai ter tempo suficiente para implementar o modelo de jogo dele? Porque vai levar algum tempo para esse Santos encaixar no que o Diniz espera. Eu espero que a gente, contra o Bahia, veja uma evolução em função do jogo anterior, agora contra o Barcelona, e contra o Cianorte a gente veja um pouco mais também. Aos pouquinhos a gente vendo a evolução, a gente sabe que em algum momento tudo vai se encaixar e o Santos vai começar a desempenhar bem. É difícil, assim, esperar. Eu gostaria de ver essa evolução, é que eu acho que nessa sequência, que são 3 jogos fora de casa, com intervalo relativamente curto, de 2, 3 dias, eu não consigo enxergar o Diniz conseguindo evoluir muito o time, até porque não tem tempo para treinar, assim, né? Viajar, faz um treino, joga, recupera o físico, viaja, joga, então essa sequência é um pouco mais difícil. Mas esperar que nos próximos jogos aí, tanto do brasileiro, porque por sorte o Santos pegou o Cianorte, podia pegar adversários um pouco mais complicados, e Bahia, Ceará e Juventude, que são os 3 primeiros jogos do brasileiro, não são tão complicados. Ceará, Juventude e o Cianorte são em casa, então o Santos vai ter 3 jogos fora, mas vai ter 3 jogos em casa na sequência, dia 5 de junho, dia 8 e dia 12. Então, nesse período em que o Santos não vai pegar times tão complicados e vai ter um tempo para treinar jogando em casa, é quando eu espero ver uma evolução maior aí. E lembrando que agora o Santos vai ter alguns nomes novos, né? Ainda não tem nada muito anunciado, mas está praticamente certo o Marcos Guilherme e o Moraes, o lateral esquerdo. É torcer para que, como dizem alguns jornalistas, que essas contratações sejam efetivamente reforços e não só salário desperdiçado. Né? Mas, no geral, é isso. Assim, é um time que está em formação de novo, que passou por
qualquer time que passe por 4 treinadores num período de 6 jogos do mesmo campeonato, você sente que ele não vai ter uma cara, ele não tem um aspecto ainda. Então é torcer para o Diniz conseguir, nesse período de jogos aí, aproveitando esse começo do brasileiro, para ele dar algum tipo de padrão e mostrar sempre alguma evolução. É isso que nós esperamos. E mostrando evolução, eu acredito que pelo menos o 11 titular do Santos, com algumas reservas, é o bastante para não fazer nós sofrermos com o risco do rebaixamento. Vamos ser, assim, pé no chão. Eu acho que é um time que realisticamente pode ficar, assim, num 10º lugar tranquilo, aquele tradicional G Santos. Mais que isso, só se muita coisa der certo, e menos que isso, que eu espero que não aconteça, só, assim, piorando muito mais a situação. Lembrando que a gente, beleza, fizemos um bom campeonato brasileiro, né? Não foi espetacular, mas foi bom o suficiente para mais uma Libertadores. Mas ano passado a gente tinha times muito ruins disputando o campeonato. A gente teve Curitiba, Vasco e Botafogo terríveis, mas assim, terríveis num nível assim que não tá super explicado por que eles caíram. E a gente teve Sport jogando mal, Fortaleza jogando mal em alguns momentos. A gente teve times que não desempenharam bem e que num campeonato hoje, com o Santos num momento ruim que a gente está tentando projetar em um cenário, a gente não ter tantos times ruins, porque a gente ainda não sabe, né? A gente vai ficar sabendo conforme o campeonato começar a andar, seria de muito mais valia para a gente ter o campeonato tranquilo, né? Só que se esse ano a gente começar a apresentar dificuldades e a gente não tiver tanto time ruim, daí começa a ficar bem difícil, bem complicado. Então, torcer para que a gente tenha alguns candidatos que queiram, que queiram muito ser rebaixados, para a gente poder também ter, não sofrer com o risco de rebaixamento, e sim, fazer pelo menos aquele campeonato ali do G Santos, que tá show de bola, bom demais. E trouxemos aí como destaques do time. Destaques do time do Santos são João Paulo, Luan Pérez e Marinho, falando dos veteranos, né? O João Paulo, ainda veterano, ele é um pouco mais velho do que a média de idade dos jogadores de linha, né? Que é o normal para um goleiro, né? Eles amadurecem um pouco depois. Então a gente tem o João Paulo, que passa segurança para a gente, defesas difíceis, mas de vez em quando ele dá umas saídas ali que dá um susto, uma estranhada. A gente tem o Luan Pérez, que tecnicamente é muito bom, ele tem consciência de jogo, ele consegue também apoiar um pouco, subir um pouco, porque tem qualidade. Em princípio, ele não tem cometido muitas falhas, é um jogador que tem mantido uma regularidade, um desempenho no mínimo aceitável e em alguns momentos muito bons. A gente tem o Marinho, de quem a gente espera muito, porque é o nosso principal jogador, é o principal atleta que tem no elenco do Santos, é o jogador que vai ser o diferencial em vários momentos, assim como foi no passado. A gente espera que esse ano ele também consiga executar isso e em alguns jogos o Marinho seja o nosso diferencial para a gente sair com algumas vitórias. E a gente tem vários jogadores aí que subiram recentemente, como Kaique na zaga, Balieiro e Pirani no meio e o Ângelo na ponta, que aí são os destaques que a gente espera que evoluam, que cresçam e que aos poucos comecem a encaixar e serem diferenciais para o nosso time. Exatamente, é isso. É um time que não tem destaques muito conhecidos. Alguém fez essa piada, esse comentário na Libertadores, na época da final da Libertadores do 30 de janeiro, assim, que se passar o time do Santos sem uniforme no shopping, ninguém vai reconhecer. Vai reconhecer o Marinho e o Soteldo. Porque era isso, o Santos era basicamente jogador que veio da base e continua, porque a situação se tornou ainda mais complicada com as saídas e as contusões. Então, é torcer para que essa coisa do Diniz de ser um formador de jogadores da base funcione aqui no Santos, que se é uma especialidade dele, como foi quando trabalhou no São Paulo, o Santos é um excelente campo de trabalho, porque é um time que não só tem muitos jogadores da base, mas como só tem os jogadores da base. Então, é um ambiente em que o Diniz não vai ser criticado por subir jogadores. E mesmo a torcida, eu acho que tem entendido um pouco. Assim, a torcida do Santos, ela tem um histórico. As pessoas tendem a acreditar, que não é torcedor do Santos, que a torcida apoia muito a base, que o Santos recebe muito bem, mas a verdade é que a torcida do Santos é como quase qualquer outra torcida. Assim, ela é muito, muito intolerante com quem não é um raio.
E aí o Santos ainda tem essa cultura do raio. Então, se o cara não joga no nível que o Robinho jogava em 2002, que o Neymar jogava em 2010, não presta, era ruim. E aí o Santos queimou vários jogadores, assim, vários. Teve vários jogadores da leva pós-Neymar, e aí coloca Alan Patrick, coloca Neilton, Vitor Andrade, Giovani. muitos jogadores que acabaram sendo queimados, muito também pela torcida, assim, de não ter paciência. Eu acho que esse ano a torcida está um pouquinho, não muito, mas um pouquinho mais compreensiva com a situação difícil que o Santos está passando. Então, se preparem para ver muitos jogadores da base entrando e sendo titulares e carregando a responsabilidade. E como eu disse, já em alguns outros vídeos, é um momento em que eu vejo o Santos como 2009. É um time que está em formação e que, se feito um bom trabalho, pode dar muitos frutos em 2010, como foi, pode dar muitos frutos no ano que vem, como foi esse período de 2009 e 2010 para o Santos. Lembrando que 2008 e 2009 foram anos bem ruins. O Santos, nos dois campeonatos, lutou contra o rebaixamento. Em 2008 quase, mas quase caiu. Em 2009 escapou, acho que na penúltima rodada. E aí, em 2010 parece que virou um outro time. Mas quase todos os jogadores de 2010 já estavam no Santos, pelo menos nas primeiras rodadas do Paulista, né? Depois veio o Marquinhos, depois veio o Robinho, depois o Giovani começou a jogar mesmo. Então, parece que surgiu do nada esse time de 2010, mas na verdade ele teve muita herança do sofrimento e da experiência que Ganso e Neymar tiveram do difícil ano de 2009. Tenham em mente que possivelmente 2021 vai ser um ano assim, vai ser um ano difícil, que o Santos vai perder muito ponto besta e se a torcida não tiver paciência vai queimar muito jovem, mas que passando por isso existe um bom potencial para o ano que vem. E para fechar essa análise do Santos, rapidamente falando, o Santos anunciou, né, o executivo de futebol, né, o Mazzuco veio, o Mário André Mazzuco fechou, acertou com o Santos. A gente já mencionou isso anteriormente. E isso é um sinal positivo, porque a gente tem uma pessoa agora para fazer um meio de campo entre os jogadores e a diretoria. Falaram que ele vai ter um nível semelhante ao do Jorge Andrade de decisão, então eles vão trabalhar em conjunto, e que é uma coisa positiva, porque você tem um cara que conhece a cultura do time, que faz parte do projeto, do cara que acabou de chegar e que é quem vai responder, porque é ele que vai para a coletiva de imprensa, é ele que vai pôr a cara a tapa nos momentos bons e ruins, não importa, mas agora a gente tem essa figura, o que mostra uma evolução, a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade. Então hoje o Rueda está trabalhando para trazer jogadores, e ele não vai precisar mais, o Mazzuco assume e o Mazzuco vai fazer isso em tempo integral, ele é pago para fazer isso. O Rueda não, o Rueda é o cara que estava numa agenda de presidente que é super cheia de coisas, porque ele tem que cuidar de administrativo, ele tem que cuidar de marketing, cuidar de finanças, tem que cuidar de futebol, tem que cuidar de futebol feminino, tem que cuidar de futebol de base, tem que cuidar... São tantas... Parte política que é tão difícil. A parte política que ele não pode abrir mão, porque é a parte política que pode derrubar ou sustentar ele no período que ele precisa estar dentro do Santos. Então agora ele, pelo menos no futebol, ele só precisa estar a par. Ele é o cara que vai dizer: vamos por esse caminho, não vamos por esse caminho, eu quero saber o que você está fazendo, porque daí o Mazzuco vai passar para ele, ó, estamos fazendo isso, isso, isso. Então, assim, ele vai ganhar tempo para tratar de outras coisas que também são importantes. O Mazzuco vai poder focar nisso, que no momento é bastante importante, porque a gente já está com o brasileiro aí, já vai começar amanhã não, depois de amanhã, né, já começa no sábado, e o Santos está com 2 reforços aí, o Moraes confirmado, o Marcos Guilherme engatilhado, mas a gente sabe que ainda precisa encorpar um pouco o elenco. E não é necessariamente assim, estamos trazendo o jogador, não vamos jogar, não vamos deixar os meninos jogar. Não, a gente precisa, porque o campeonato é longo, tem suspensão, tem lesões. A gente precisa de um time que seja competitivo, independente de quem entra ou saia. E a gente não pode queimar os garotos que têm um potencial tão grande. A gente está vendo jogadores com muito potencial ali, que já estão crescendo, a gente vê a evolução deles, mas que também não podem ficar segurando toda a bucha nas costas. Então é torcer para que o Fernando Diniz continue evoluindo, que o trabalho seja bem desenvolvido, que o Santos evolua no decorrer do campeonato, que ao invés da gente falar do G Santos, a gente possa, de repente, estar falando ali de um G6, que seria muito legal para um ano, assim, que jogando com muito jogador de base, com tanto problema no começo e recuperando, sabe, aquele ano bacana de evolução e tal. Tomara que aconteça isso e que ano que vem a gente veja ainda mais
evolução administrativa e principalmente dentro de campo para a gente ficar cada vez mais feliz. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso guia. Foi um trabalho bastante complexo aí, teve muita informação. E agora é torcer para o Santos muito. Então, sábado começa o Brasileiro. Fiquem de olho, Santos e Bahia. O Santos vai para Salvador. Enfrenta o Bahia na noite de sábado às 8 da noite. É isso. Curtam, compartilhem, comentem e façam críticas, sugestões, deixem seu comentário e para cima deles. Somos os meninos de fora da vila, falando aqui do Paraná sobre o nosso olhar e com Peixão. Galera, até mais. Um grande abraço. Falou!